Bom, rapaziada, sejam bem-vindos aí mais uma vez, né? Tamo junto, hoje é feriado, dia 1º de maio, olha lá. Cara, é complicado, eu vou falar pra vocês, eu acho engraçado isso, porque assim... Eu sei, eu só tô fazendo um desabafo aqui, um comentário. Mas, meu, tem um campo lá embaixo gigantesco. Tem campo, tem quadra de tênis, quadra de areia, tem parquinho, tem gira-gira, tem balanço. E a molecada vem jogar futebol na porta da minha casa, velho. Porra, cara. Aí é complicado, né? Olha lá. Não dá pra ouvir, né? Bom, não sei, por causa do microfone que é direcional. Mas, bicho, me atrapalha meu raciocínio, cara. Atrapalha meu raciocínio, né? Mas tudo bem, é feriadão e tal, né? O pessoal vai fazer a brincadeira deles aí. Mas, pô, você poderia ir no campo, né? Tem um campo com gol, cara, grama cortadinha, tem rede no gol, tem até luz se você quiser acender se tiver de noite. Vem jogar bola na frente, na rua, velho. Porra, a rua é descida, vai jogar na grama, meu. Mas tudo bem, beleza. Então, olha só. E o cachorro latino. Bom, eu quero fazer... Olha lá, porra, cara, tá batendo a bola. Eu vou me concentrar. Beleza. Então acontece que é o seguinte, quero ler um comentário para vocês que eu achei interessante. Alguns comentários me trazem ideias boas para fazer vídeos, né? E esse aqui é mais um deles, semelhante ao último que eu fiz. Eu gostei, eu gosto de fazer vídeos assim, eu prefiro fazer vídeos assim do que vídeo de fofoca. Não vou mentir para vocês que normalmente quando eu faço vídeo de fofoca é forçado, eu tenho que... Porra, eu não queria falar dessa merda, cara, mas eu tenho que falar porque o pessoal quer que eu fale e tal. Acaba acontecendo. Esses aqui são mais espontâneos e a qualidade é melhor. Olha lá, a bola tá gritando, moleque, tá chutando. Mas tudo bem, tô brincando, vamos nessa. Então o comentário é o seguinte, né? Vamos aprender a como lidar com isso. E eu confesso pra vocês... não vou mostrar. Tô viajando aqui. Só vou ler. E eu confesso pra vocês, cara, que eu acho que esse tipo de coisa foi me deixando traumatizado. Eu até tava parando pra pensar quando dizem que eu sou traumatizado. É um comentário comum que fazem, né? Você é traumatizado, você é frustrado. Eu acho que, cara, olha, realmente acho que eu sou, cara. Mas não por causa de algo que eu já passei. Mas de tanto que eu fico me colocando no lugar desses caras e dessas histórias, relatos que eu fico recebendo, bicho. Eu falo, meu Deus, não tem como, não tem condições, não consigo acreditar em mais nada não, cara. Não vai pra frente não, eu vou morrer solteiro desse jeito. Lógico que daqui a pouco passa, né? Daqui a pouco tempo acaba passando. Mas é importante pra gente entender a realidade. Porque o celular, rapaziada, o celular é onde tá toda os nossos segredos, né? Porque aquilo que eu falei é o que tá escondido, né? O celular tem muitas coisas ali que estão escondidas. E as pessoas, todo mundo, nós somos aquilo que nós não mostramos em grande parte. Aquilo que a gente faz, aquele ditado daquela música, né? Aquele trecho daquela música que é do Capital Inicial. O que você faria se ninguém pudesse te ver? É justamente nesse momento que as pessoas são verdadeiras. Que elas revelam quem realmente elas são. Quando elas estão sozinhas ou quando elas estão fazendo alguma coisa em segredo. De noite, né? Noturno principalmente. No celular, que ali ninguém tá vendo, né? Tá escondido. Tá? E por isso que existe essa frase também no caso das mulheres, né? Acima de tudo. As mulheres são igual o gato. É porque o homem não tem essa diferença. Sacou? O homem faz a mesma coisa, até porque quando as mulheres fazem essas coisas, elas estão fazendo com homens, né? Mas a questão do homem é que, pra ele, foda-se, é igual o cachorro, como eu expliquei. Acho que essa analogia é a melhor possível. O cachorro, na hora de fazer merda, cara, ele não tá nem aí, ele faz à sua frente, ele cruza na sua frente, ele tá pouco se lixando, fuça no lixo. O gato não, cara, o gato você não vê, você só escuta, né? Você fica sabendo, mas você não viu nada, você não sabe exatamente. Então fica a critério, em grande parte, da sua imaginação, aquilo que aconteceu. Tá? Olha lá o moleque. E o cachorro grita, porque o moleque grita e o cachorro responde, entendeu? Aí fica, cara, fica aqui eles conversando entre si. Mas então, como eu estava explicando para vocês com relação a isso, o gato, cara, você só escuta ele gritando no telhado, né? Ele fazendo estardalhaço. Mas você não vê. Eu nunca vi um gato fazendo... Cara, eu nunca vi um gato dando uma cagada e nunca vi um gato cruzando na minha vida, cara. Nunca. Cachorro eu já vi várias vezes. Então as mulheres são igual o gato, os homens são igual o cachorro. E aí o cara deixou esse comentário aqui, e eu acho que é importante falar a respeito disso, pra gente aprender a lidar e por que a gente se sente assim, por que os homens se sentem assim. Eu acho que o que incomoda principalmente a galera do conteúdo é a questão da hipergamia, cara. É a questão do tipo, como que é fácil e como é difícil porque eu não consigo fazer. Porque ambos fazem, mas definitivamente o que traz toda a diferença para as mulheres nesse caso é a hipergamia, cara. Onde o homem até vai 50%, elas conseguem esticar o elástico muito mais longe, esticar o chiclete muito mais do que os homens, né? E isso é uma coisa que deixa os caras realmente difícil de saber lidar. Mas vamos ler o comentário aqui. Vocês vão entender sobre o que eu tô falando. Que é pior do que o último, né? Do que o cara trouxe. Ele viu ela pegando 2 caras no carnaval. E bicho, é o que eu falo pra vocês, rapaziada. Eu tava até comentando com outro produtor. Velho, cara, com relação a essas... esse é o padrão, cara. Tá? Pelo menos 50% mais um. Quase a maioria das mulheres, 50% mais um, na minha opinião, já fizeram algo semelhante. Um negocinho aqui, 2 contra 1, 3 contra 1, homenagem, um negócio meio homossexual. É muito normal, cara. É muito normal isso daí, rapaziada. Em algum momento, ainda mais... considerando aquilo que eu disse pra vocês. Lembra aquilo que eu falei sobre o... como é que se chama? Cara, eu já fiz vários vídeos. O Ryan reagiu a um vídeo que eu fiz sobre isso. Ele falou, cara, isso daí foi uma sacada do caralho. Para pra pensar. Qual foi o vídeo? O da Argentina Casting, né? Que eu falei. Elas estão acelerando na descida. Sem freio. Por quê? Você tem que entender o seguinte. São várias camadas aqui. Qual que é uma das camadas, né? A primeira camada é a questão da relativização moral. Certo? Que isso aí definitivamente é um senso comum.
Começou há muito tempo atrás e hoje com internet, com mídia, são muitas coisas incentivando isso, irmão. É muita coisa. Porra, a Anitta não falou quantos caras a Anitta. A Anitta, ela é influencer, velho. A Anitta, ela é ídolo. Então o que eu tô falando, não são todas, mas não é pouco também não, velho. Tá? A Anitta falou quantos caras da Jace. Isso é o que ela falou, né? 60 acho que foi uma semana. Irmão, não adianta. Não adianta, cara. Então, pau que bate em Chico, né, cara? Bate em Francisco. Se você fosse você, é o que eu falei. Se você pudesse ir, cara, todo final de semana na casa de massagens, certo? De grátis. Ainda considerando que muitas vezes você vai ganhar carona. Só que aí você pode escolher. Irmão, como que estaria o seu derrubamento de corpos? Como estaria a sua contagem, rapaziada? Qual o seu cartel de corpos estaria em que número nessa altura do campeonato, irmão? Porra, cara. Imagina, então, a questão pro homem é o seguinte. É o que eu falei. O homem, cara, se ele quiser, certo, extrapolar, é uma subida. Nossa, ele vai ter que equipar o carro. Tem cara que vive pra isso, né? Muitas vezes, inclusive, é motivacional, né? O cara vai atrás de ganhar grana, academia e o caralho. A aparência é por causa de mulher, é verdade essa. Ele quer mais e melhores, né? Não tem como descartar esse elemento, né? Mas, considerando que se o cara quiser fazer isso, cara, ele vai ter que equipar o carro cada vez mais para ele subir, para ele acelerar na subida. Não adianta. Agora, você considerando que para as mulheres os freios foram removidos, como eu expliquei, e pior, cara, a aposta foi dobrada. Vocês entendem? Então aqui, esse vídeo aqui é... Mas calma que eu tô explicando, né? Eu acredito nisso que eu tô falando. Então, o freio foi removido e a aposta foi drobada. Entendeu? Ou seja, elas estão na descida, porque pra mulher já é descida, já é uma ladeira. Por isso que a castidade sempre foi uma virtude feminina. A castidade é um freio moral, né? Acima de tudo, é uma virtude. E acaba sendo também um freio moral, tá? Claro que o objetivo da castidade principalmente é a salvação espiritual, né? E óbvio, né, rapaziada? A maioria das coisas que tem propósito de salvação esotérica, né? Que tem propósito... a moral sobrenatural, vamos chamar assim, metafísica. Tá, metafísica não, sobrenatural. Normalmente ela vai ter uma função utilitarista também. Vai acabar tendo. Tá? Vai acabar tendo. A virtude, a castidade é um exemplo. Ela tem um propósito espiritual, de salvação espiritual, né? Mas ela acaba regulando, né, administrando o bom funcionamento social, em alguma medida. Porque para as mulheres, como eu falei, se tirou o freio, irmão, você tá maluco, bicho. Não tem como. Então, não só foi removido esse freio, como também, inclusive, elas estão acelerando, elas foram incentivadas, a propaganda foi feita para que elas acelerassem isso daí, o empoderamento, né? Ou a liberdade sexual nesse caso. Ou seja, virou um estilo de vida entre muitas mulheres, virou um objetivo, virou um hobby, entendeu? Virou uma filosofia de vida. Tá? Porque o que o ser humano quer, rapaziada, principalmente, se você não tem religião, você não vai ter filho, isso não são prescrições. As próprias feministas falam, liberdade, liberdade pra quê? Liberdade, irmão, seria justamente você não tem um direcionamento, entendeu? Você não tem um sentido. A prescrição que existia qual que é? Pai e mãe. Essa era a prescrição que nós tínhamos. Através do software qual que era, né? Porque você tem outros softwares para esse mesmo sentido. O nosso é católica, igreja católica, cristianismo, é esse. É o software pai e mãe. Vamos ser pai, vamos ser mãe, é isso. Você desinstalou esse software agora. O hardware ficou vazio. Aí, cara, as mulheres foram incentivadas em grande parte a instalar esse. Bicho, o que você não quer na vida, então, considerando isso, né? Você quer o quê? Dinheiro e prazer, irmão. Dinheiro e prazer. Viajar e transar bastante. E isso se tornou um estilo de vida de muitas mulheres, entendeu? Cara, aí quando você vê no final das contas, você vai observar que justamente elas vão capotar na curva igual aconteceu com esse camarada. O do vídeo anterior é mais um exemplo, isso são os sinais, é pra vocês entenderem, cara. Esse relato que ele trouxe aqui, esse comentário, é um exemplo de mais uma digníssima que perdeu a curva, ela se perdeu na curva, irmão. Se perdeu na curva. As Argentina Casting, na minha interpretação é isso, tá? Se perderam na curva. Sacou? Porque é o que eu falei, rapaziada. Cara, foi o que eu falei, velho, se você pudesse, se você tivesse condições, é tipo o Ronaldo Fenômeno, meu. É a síndrome do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno já saiu com tanta mulher que ele foi lá até com traveco, meu. Falou, não, meu, tá louco, que isso, já fiz demais, vou experimentar um negócio diferente. Entendeu? Eu tô citando um exemplo, uma analogia. Cara, se você pudesse ir toda vez na casa de massagem, rapaziada, se fosse ilimitado, velho. Entendeu? Que nem o Drake falou numa música, pro Kendrick, você tá com inveja de mim? Já saí com loira, com ruiva, com morena, com asiática, com oriental, com árabe, com o que você quiser. Irmão, se você tivesse condições, se fosse free pra você, você teria saído com todas as versões, modelos possíveis, irmão. Provavelmente. Que é o que os caras fazem na maioria das vezes. Jogador de futebol, os caras tá sempre metido em suruba, velho. Sempre. Global e não sei o que lá, sempre. Só que pra mulher isso, cara, é o padrão. Ela não precisa ter status. Ela só precisa decidir fazer isso. Essa é a discrepância, né?
Entendeu? Essa é a grande diferença. A hipergamia do homem, ele tem que comprar a hipergamia dele, ele tem que conquistar. A mulher não, a mulher já nasce com a hipergamia de fábrica, essa é a diferença. Então você tem esses exemplos dessas mulheres que estão se perdendo o carro na curva porque estão acelerando muito na descida. Aí você vai ter essa que ficou com 18 no carnaval, mamou no sigilo, ajoelhada no chapisco, não sei o que lá. Vai ter esse aqui, que ele disse aqui que ela fez suru, espaço bar com 4, depois casou. Mano, não tem como, cara. Não tem como. É muito improvável, cara, que você vai conhecer uma mulher que ela já não perdeu o carro pelo menos uma vez na curva. Não tem como, cara. Muito difícil. Tem, mas é muito difícil, cara. É muito difícil. Muito difícil. Beleza? Então vocês têm que estar cientes disso. O problema, qual que é, na minha opinião? O problema é que os caras querem... Isso é uma realidade que eu tô falando pra vocês. Esse é o iceberg, né? Que você vai encontrar normalmente no celular. Porque esse é o mundo real. Esse é o mundo real. Quando você vê isso boiando, cara, justamente, quando você descobre sobre isso, é que isso descolou da parte das profundezas do iceberg e apareceu pra você na superfície. Mas essa é a realidade que a gente não observa. O que você vê sobre as pessoas é aparência, rapaziada. É um teatro. Entendeu? É a parte das máscaras sociais. Como se fosse um iceberg. Quem as pessoas realmente são e o que elas fazem é o que você não está vendo. E essa é a parte significativa. Que é a parte que está submersa. Entendeu? E aí no caso das mulheres, irmão, você tem que ter isso em mente. Isso é uma vacina, por isso que eu tô falando, isso é uma vacina, cara. Quando você descobrir algo como isso, o impacto vai ser outro. Por isso que eu falo que nosso conteúdo salva vidas, por exemplo, que não vai acontecer igual o personal que eu tava vendo, que pegou lá, desbloqueou o celular da mulher e deu porrada nela. O cara ficou tão descontrolado, irmão, que, bicho, o cara desliga, velho. O cara desliga, o cara perde, não sei que porra que é. Claro que isso é multifacetado, né? Isso é multifacetado. Você tem a gente chama de Blue Pill Rage. Por que Blue Pill Rage? Porque o cara ele tem essa construção, ele coloca a mulher nessa caixinha, que é a caixinha da esposa cristã, principalmente, da noiva e tal, certo? Tô falando que isso é ruim, tô explicando. Tô querendo desconstruir isso daí também, isso é importante. Só tô dizendo que você tem que enxergar o outro lado, a outra face da moeda, é só isso. Até porque ninguém é santo, né? E aí, e as mulheres também romantizam essa porra, cara. As mulheres também romantizam um cara que é príncipe encantado e o cara, em grande medida, elas fazem a mesma merda. Aí depois vai lá e descobre que o cara, ele colecionava a revista pornô e não sei o que lá, ele ia na zona. Acontece com mulher também, cara. A mulher também romantiza essa porra, rapaziada. A gente tem mulher, já fez vídeo sobre mulher Blue Pill também na época, tá? Mas tudo bem. E aí, esse cara, ele ficou tão descontrolado, irmão, que ele começou a, tipo, dar uns tapas na mulher, umas porradas nela, no meio de todo mundo, mano. Na câmera, o cara ficou descontrolado. Na minha interpretação, o que eu falo é o seguinte: se esse cara tivesse, lógico que a culpa não é da mulher, nada justifica, irmão. Nada justifica o cara bater. Óbvio que não, tá maluco, irmão? Se fosse sua filha, tá louco? Nada. Certo? O meu ponto eu tenho que explicar o seguinte, mas não vai parar. Agora, se esse cara tivesse vacinado com um conteúdo como o nosso, ou como o meu pelo menos, velho, ele ia estar ciente que esse tipo de coisa existe, cara. Ou que já aconteceu. E eu vou além, provavelmente ele ficaria sabendo muito antes, que é o que eu vou explicar em seguida. Tá, então ficou claro pra vocês do que se trata isso? Sacou? Não adianta, cara. É muito provável que... É igual você comprar um carro, irmão. Entendeu? Você vai pegar um carro, velho, a pessoa, ela tá, certo, sem freio, ela tá acelerando, irmão. Mais cedo ou mais tarde você vai descobrir que ela já ralou um para-choque, entendeu? Já subiu na calçada, já passou reto na rotatória. Só que você não viu, velho. Você não viu. Mas aí quando o cara compra, ele descobre, essa é a frustração que ele tem. A analogia do carro, as pessoas não entendem, não é porque a mulher é um carro, cara. É pra comparar a questão da expectativa emocional. Por isso que é feita a analogia do carro. Pra tentar demonstrar o sentimento que o cara tem. Certo? Pra ser didático. Mas as pessoas não entendem isso, né, cara? É impossível você transformar uma mulher num objeto. Tá ficando louco, cara. Mas vamos ler o comentário que eu já falei demais. Eu gosto de vídeo assim, velho. Meu amigo descobriu que a mulher dele fez suru, espaço bar, com 4 caras em outro país. É o que eu falei, velho. Viagem... O protocolo é esse, cara, via de regra hoje em dia, né? Se for ateia e tal, e etc. Normalmente é isso, viagem e materialismo e hedonismo, irmão. É o estilo de vida padrão de hoje em dia de muitas, né? Ela era solteira, não foi traição, mas ela tinha as fotos dos camaradas no iCloud. Depois de algum tempo ele conheceu ela e se casaram, tiveram um filho, tudo normal. Mas é o que eu falo, irmão, se você tivesse feito também, provavelmente... Você entende que é um negócio feminino isso? É que pra elas é mais fácil, mas... Porra, se fosse você saiu com 4 mulheres. 4 mulheres gostosas, você foi lá no escândalo, mais uma vez, lá no escândalo, você tem condições. Você saiu com 4 mulheres, irmão, não sei se eu filmaria, se eu guardaria, mas que eu guardaria na memória, provavelmente sim. Só que é o que eu falo, não tem, por isso que muitos caras dizem, eu não tô fazendo uma prescrição aqui, porque eu não quero que o Nando Moura depois venha, né, sabe como é que é, não tô fazendo uma prescrição. Mas muitos caras dizem, acho que o Saldanha fala isso, eu tô botando palavras na boca dele, que o homem tem que ter o passado pior do que o da mulher, cara. Entendeu? Se ela saiu com 4, cara, você tem que também ter saído com 4 também já ao mesmo tempo pra você, senão você fica pra trás e o cara não aguenta. E muitas vezes o que incomoda o cara é justamente que a mulher tem, é tipo a mulher com a questão do dinheiro. Entendeu? Muitas vezes é uma questão de ego, é status, né? Pra mulher é status essa questão. Entendeu? O homem ganhar mais do que ela é uma questão de status entre outras mulheres.
pro homem, a mulher ter um passado menos pior do que o dele, um passado decente, muitas vezes, é uma questão de status mesmo, cara. Via de regra, claro que a gente vai tentar justificar isso por um argumento filosófico, utilitarista, biológico, antropológico, religioso, várias questões. Mas é principalmente uma questão de ego. O ponto que eu tento explicar é que pra vocês mulheres, cara, vocês também fazem isso, cara. Vocês também tratam o cara e selecionam ele pensando no status que ele vai trazer pra você. Né? Com relação à mulher, diz respeito ao passado dela, né? É o que ela já fez. Entendeu? Então essa questão dele ter descoberto isso, o impacto é justamente esse. O problema, sabe qual que é? É o que eu expliquei. O problema é a crença, cara. É tipo você comprar um carro, o cara chegar pra você e falar que o carro, ele é... É isso que as pessoas não entendem. E é justamente por isso que eles não têm como acusar a gente de misoginia. De querer que a mulher seja assim, seja assado. Não, não se trata disso. O raciocínio não é sobre isso. O que se trata? Se trata sobre o quê? Claro, se você for alguém religioso é outra questão. Que aí a virtude diz respeito a uma questão moral, né? É outros 500 aí. Entendeu? Mas o meu canal não é disso. É pessoal meu isso daí. Diz respeito à minha vida pessoal. À minha religião. Mas olha só. Explicando sobre essa questão, é semelhante a você comprar um carro, que o cara falou que o carro tá zerado, tá tudo certo, nunca foi batido, e o caralho você descobre que o carro é média monta de leilão. Média monta não, nesse caso é grande monta. Quase perda total, tá ligado? Esse é o problema, cara. Que o carro já capotou, ela não se perdeu na curva. Ela capotou a porra do carro, fizeram lá, consertaram e o cara foi lá e comprou. Esse é o problema. Eu tô explicando com relação à expectativa de sentimento aqui. Porque tá a entender que é uma coisa, certo? Que o homem tem responsabilidade nisso. Por quê? Porque o cara, ele não aguenta ouvir a verdade, que é a última parte que eu vou explicar nesse vídeo. Por que eu digo que se o cara, o meu canal principalmente, se o cara segue o meu canal, entre outros, ele saberia disso sem abrir a boca, cara. Esse cara, ele teve que, eu tô falando pra você, esse cara, ele teve que pegar o celular dele e abrir. Cara, se ele sair um canal como o meu, de outros caras, modéstia à parte, sem abrir a boca, ele ia ficar sabendo dessa porra, velho. Porque justamente, cara, elas falam aquilo que você não quer saber, cara. Se você não quer saber se ela já fez, aí que elas falam, velho. Se você não pergunta, aí que elas contam, cara. É impressionante, elas não se aguentam, entendeu? Elas não se aguentam, por isso que eu falo, cala a boca, cara. Elas são igual a polícia, quanto mais você fala, cara, pior vai ser, irmão. Fica quieto, cara. Ela vai contar pra você, elas não aguentam, elas gostam de falar, cara. Entendeu? Se você tentar descobrir, aí que ela vai esconder, porque justamente ela sabe que isso vai se voltar contra ela. Entendeu? Mas então, como eu expliquei, esse é o problema, entendeu? Aí o cara vai lá e descobre um negócio desse e fala, pô, mas eu achei que o carro era zero. Eu achei... Já capotou, velho. Aí o cara, ele nunca mais... Porra, se você comprou um carro acreditando nisso, você nunca mais vai esquecer, irmão. Toda vez que você estiver dentro do carro, você vai ficar triste, velho. Você vai se sentir enganado. Não adianta, esse cara nunca mais vai esquecer essa porra. Aí é o que eu falo, rapaziada. É o certo, né? Assim como o Alan dizia. O Alan falava o seguinte. O certo para resolver o problema da hipocrisia sexual, isso ia ajudar muito, é o quê? É o homem falar a verdade se ele só quer sair com uma mulher sem ter interesse... de compromisso, algo do tipo, que é difícil, não vai acontecer. Aí, como eu falo, né, no caso das mulheres, elas têm que estar no controle disso, ela tem que entender e dar sinais, é a mesma coisa do homem, né? Eu não posso também convencer as mulheres a serem sinceras, então é uma coisa que você tem que lidar com isso, não adianta. O ideal seria, né? O ideal seria, só que, assim como a mulher não aguenta ouvir a verdade, que o homem não quer namorar, não quer coisa séria, muito na maioria das vezes, ela não aguenta ouvir a verdade sobre isso, entendeu? O homem também não aguenta ouvir a verdade sobre o passado da mulher, cara, e elas acabam escondendo, por causa disso em grande parte. Entendeu? Tem cara que ele... Porra, ele deixa... Teve um cara que ele mandou e-mail pra mim uma vez, velho, que ele era tão, assim... resistente com relação a isso, cara. Ele não queria aceitar a verdade de jeito nenhum, que basicamente a garota tava falando pra ele que chegou ao ponto de dizer pra ele, de tanto que ele não ia aguentar ouvir a verdade, de que ela, do último relacionamento, ficou 3 anos com o cara e nunca fez nada, velho. Porra, falei, irmão, mas é o que eu falo, justamente, né? É mais uma vez, pra um elas vão falar uma coisa, pra outras vão falar outra. A mesma mulher. Entendeu? E aí tudo bem, né? Um belo dia ele foi olhar o celular dela e ficou procurando nos arquivos e tá ligado quem procurar. Mas claro que você vai achar, irmão. Claro que você vai achar. Cara, hoje, velho, eu falo pra você, com rede social, é o satanismo número 1, cara, que destrói relacionamento, é celular, internet e rede social, irmão. Isso é o número 1, irmão. Agora ele tá com depressão. Ele ainda usava ela como ser de luz perfeito. O cara criou na cabeça coisas que não existem, sim. Coloca a pessoa na caixinha, né? É a caixinha da esposa ideal, né, cara? Porque é o nosso sistema operacional, né, de moral é esse, né? É o cristão religioso aqui no Brasil, via de regra, né? Isso não é ruim, cara, né? Não é ruim que as pessoas tenham esse parâmetro, esse objetivo de fazer isso. Só que ele não conhece o outro lado, que é isso que eu tô comentando, principalmente, pra ter um balanceamento. Acho que esse é o problema do homem, inclusive o meu, sim. E aí é o que eu falo, cara, uma das soluções é principalmente essa. O cara tem que ter o passado pior do que o da mulher hoje em dia, velho. Se não tiver, o cara vai coringar, muitos. Não vai aguentar, velho. Não vai aguentar. Entendeu? E por outro lado foi o que eu falei. Se o cara sabe de um conteúdo como esse, velho, ele fica sabendo antes dele casar de qualquer coisa, ele vai estar sendo com a mulher, ela vai falar as coisas, cara. Não tem como. Na maioria das vezes, cara. Entendeu? Sem ele precisar
Se ele não precisa perguntar, imagina mexer no celular dela. Ela vai contar o básico. Eu vou dar um exemplo. Eu tava saindo com uma garota uma vez, ela deve ter feito coisa pior. Mas o que ela falou foi o suficiente. Entendeu? Não sei o que ela entrou nesse assunto, cara, de swing, cara. Porque eu já fui, mas eu não gostei. Eu falei, não, entendi. Sei lá, não ligo muito pra isso não, tal. Fiquei de boa, porque realmente eu quero que se foda, não ligo. Aí eu sei que numa outra ocasião ela tinha bebido, cara. Aí ela já falou que gostava de ser assistida, que não sei o que lá, voyeurismo, entendeu? Que gostava. Aí vai entregando, irmão. Isso que eu tô falando, isso já aconteceu mais de uma vez, cara. Se você não tiver interessado, cara, é o que eu falei, cara. Parece que elas querem entregar justamente pra aquele que não quer. Entendeu? Inclusive essas informações, né? E aí foi o que eu falei, se o cara tem noção disso, mas normalmente é aquilo, não adianta, o cara, quanto maior interesse o cara tem, ele romantiza na cabeça dele, entendeu? Uma parte, né? Do que ele quer que a mulher seja, entendeu? Ele fantasia, né? Elas também fazem, ele fantasia ela como esposa, já começa a imaginar, já passa por essa fantasia, já vê ela como a mãe dos filhos dele e tudo mais, e assim por diante. Tô dizendo que isso é ruim, irmão, isso é humano. Só tô dizendo que o cara não pode ser 100% ingênuo também, né? E por último, cara, uma frase que eu sempre disse, velho, que isso pra mim faz toda a diferença, e isso daí foi uma coisa que eu ouvi muito antes de eu fazer conteúdo. A diferença entre homem e mulher é o seguinte: homem gosta de chibiu, mulher gosta de peru, cara. Essa é a diferença. Em termos de putaria, irmãos, tudo de, entendeu? Satânico que passa na cabeça de um, passa na cabeça de outro, cara. Essa é a realidade. E no celular é que você vai ver né, os registros dessas coisas que passam na cabeça dos dois. É assim que funciona. Então hoje em dia, irmão, é por aí mesmo, não adianta. Tá certo? Mas como eu falei, velho, se você consome conteúdo como o meu de outros produtores, essa é a importância. Quando você estiver conhecendo a mulher, cara, você vai ficar sabendo dessas coisas, certo? Ela vai te comentar, porque vocês vão entrar nesse assunto, tá? Normalmente falando. Ela vai te falar o suficiente. E aí você decide o que você faz depois, cara. Se tudo bem pra você ou não. Porque o importante é isso, né? O importante, cara, pra mim é o que eu falei. Se você vai ter um relacionamento, que seja na base da sinceridade. Eu tô errado? Isso é misoginia? Entendeu? O meu problema não é a mulher ter o passado dela. O problema é justamente ela querer endossar, né? Essa crença que o cara tem. Alimentar essa ilusão que o cara tem. Em muitas fases. O homem também faz a mesma coisa, mano. Pra comer uma mulher. Fala o que ela quer ouvir, mano. Exatamente. O homem fala o que ele quer ouvir. Essa é a troca, pra encerrar o vídeo. O homem fala o que a mulher quer ouvir pra comer ela. E a mulher fala o que o cara quer ouvir, ou omite o que o cara não quer ouvir, pra ele casar e namorar com ela, mano. Entendeu? Mas no sigilo, ela já, muitas vezes, perdeu o carro na curva e algumas, como nesse caso, até chegou a capotar algumas 4 voltas. Capotou o carro 4 vezes, cara. É isso, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Tem mais coisas que eu vou gravar. Tamo junto e a gente vai se falando, beleza? Um ótimo feriado, né? 1º de maio. E até daqui a pouco.